Olá pessoal, boa tarde. Na verdade é boa noite, né? Já são 7h28 e estamos nos preparando para começar mais um estudo da carta aos Efésios. Estou preparando, o pastor Assis está preparando o Facebook, está tudo praticamente pronto para nós começarmos a nossa semana, né? Vitória, vem aqui que eu me perdi de novo, filho. Tá, acho que eu achei. Por enquanto só a Delza que está online. O Cid já entrou, né? Ah, sou eu. Cadê ele que eu não vejo? Tem 3 pessoas já? Ele tá aqui. Você clica nele, né? Isso. Lá na carinha. Deixa eu esperar ele aceitar agora. Tá aguardando. Tô aguardando, ele tá entrando. Opa! Aí, pastor Cid, Pai do Senhor, graças e paz, tudo Aí bem, sim, pastor? Pai do Senhor. Como é que você está? Deixa eu Amém, ligar tô o bem. Face aqui. Peraí. Amém. Aí. Estamos ao vivo, pessoal. Segunda-feira, 12 de outubro, 19h29. Estamos ao vivo com o pastor Alcides, simultaneamente no Facebook. Vamos começar o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios. Fala aí, pastor, como é que foi a semana? Foi bênção? Tudo bem, Ronaldo? E aí, como é que tá as coisas? Tudo tranquilo? Amém, tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos ver se hoje a internet não falha aí em cima. Pastor, olha, pastor, essa internet tem me dado uma dor de cabeça. Ontem ficamos 5 horas sem internet aqui. Eita, Jesus. Quer ser comunicação, porque eu só tenho o WhatsApp, né? Mas está tudo na benção. Hoje não, hoje não pode pisar na bola com a gente, né? Hoje não pode, né? Você tem um bate-papo às 21 horas, né, Pastor Jaide, né? Eu vi Isso, tem um bate-papo às 21 horas. Desse mesmo jeito que nós estamos aqui também. Ah, legal. Então nós vamos fazer aí a divulgação, né? Vamos ver aí. Isso. O Ronaldo vai estar às 21, Ronaldo, isso? Às 21 horas. Vai até às 22. Da 21 às 22, né? E como é que foi o final de semana? Foi tranquilo? Bem, graças a Deus. O dia da criança, nós, as crianças, estamos aí caminhando, né? Amém, amém, amém. Tá certo. Tem um pessoalzinho entrando aí junto com a gente. A paz do Senhor é o Leonardino Santos. A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus te abençoe. Sempre tá aí com a gente. Sempre tá aí com a Isso, que gente. Deus te abençoe. Tem um pessoal já entrando aí. Pastor, eu tô procurando você no Face aqui, não achei sua live, acho. Acabou de cair aqui. Porque eu também abro o Facebook no computador. Tá. Aí, agora tô te vendo, agora, pastor. Pastor Eucides está na minha casa, pessoalzinho, dose dupla. Clonaram o pastor Eucides. Cabeça. Aí, pastor, fica à vontade, pastor. Oi. Oi? Pelo Face eu te vejo e te escuto pelo Insta. Pelo Insta. Ah, tá certo. Aqui vamos estar caminhando, né? A gente vai dar sequência aí. Quero cumprimentar todos aí com a paz do Senhor. Deus abençoe aí. Amém. Nós estamos vendo, aqui esse estudo hoje, né? Mais uma vez via Facebook e também aqui em cima com meu amigo Ronaldo, pastor Ronaldo. Amém. Amém. Então nós estamos aí, apresentando né? Pelo Facebook e pelo Insta. Então está sendo bênção aí. Lembrando Amém. Amém. então, Deus abençoe a todos. A sua internet aí, Ronaldo, dá umas falhadinhas de vez em quando. Pastor, eu não sei o que está acontecendo. No Facebook vai bem. No Vai WhatsApp, no Insta, tá falhando a transmissão do senhor. A sua transmissão falha. Entendeu? Ela dá umas cortadas. Tá certo.
Mas Mas vamos não ver, vamos perde, caminhando. não perde nada, não. Ela falha, mas vem a sequência certinho. Eu queria transmitir minha gratidão aí à sua sogra, a irmã Maria Denise. Amém? Pai do Senhor a ela. Que está nos ouvindo. Amém? Deus abençoe ela. Também ao pastor José, que é lá da Quadrangular, que também está nos acompanhando aqui pelo Insta. Que Deus te abençoe, irmão Zé. Que Deus possa abrir as nossas mentes para nós aprendermos mais um pouco da palavra de Deus, né? Vamos lá, pastor Cícero, é com o senhor aí. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, então, e aí a gente vai estar dando sequência aqui ao nosso estudo, né? Temos aí da carta Assim, Jesus. maravilhosa, né? Essa carta, quero que vai ser feita em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, queremos Em nome de Jesus, ó Pai querido, te damos graça, Pai. nesse Em nome momento, de Jesus, ó Deus. essa oportunidade que nos concedido, estamos reunidos com os nossos irmãos aqui, bíblica nesta noite. Nos dê da tua graça, abra nossa mente, nosso entendimento, e através do teu Espírito Santo nos ajude. É o que nós pedimos aqui, em nome de Jesus. Bora lá então, Ronaldo. Vamos lá. Bora lá, abrir pastor. a nossa Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Nós estamos aí, vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo hoje. Nós vamos dar sequência aí do verso de número 15 ao verso de número 23, né? Nós vamos estar fazendo essa leitura. Eu quero que vocês que estão me ouvindo aí estejam com a sua Bíblia aberta para nós estarmos acompanhando essa ministração nessa noite em nome de Jesus. Amém? Então vamos fazer essa leitura. Efésios capítulo número 1, do 15 até o 23. Vamos fazer essa leitura. Depois nós estaremos fazendo a exposição bíblica desse texto importantíssimo aí para as nossas vidas. Efésios, capítulo de número 1, verso 15, diz a palavra do Senhor: por isso, ouvindo eu minha fé, e entre vós dá no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, verso 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verso 18. Tendo-lhe os olhos do vosso entendimento. Saibais, seja a esperança da vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança no santo, e qual é a sua excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, na operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeie, não só nesse século, mas também no vindouro. Verso 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Verso 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém e amém. Vamos voltar ao verso de número 15, para nós estarmos ministrando a palavra do Senhor aí. Só dando aquela recapitulada, né, para nós entendermos onde paramos, no verso de número 3 até o verso de número 14. Comentamos que é o maior parágrafo que tem em toda a Bíblia. Paulo começou a escrever, pegou uma velocidade ali, um ritmo ali, e falou deu um monte de ensino, um monte de doutrina, num só parágrafo, né? Falando ali da Trindade, a manifestação da Trindade, o que nesse plano da salvação, o que Deus Pai fez, o que Deus Filho fez, e o que o Espírito Santo fez e está fazendo até hoje. Então, nós tratamos aí na live passada, o 13 e o 14, falando da pessoa do Espírito Santo como selo, como penhor, e aí eu creio que, se nós, dado o nosso tempo aqui, se eu for comentar muito sobre a pessoa do
Espírito Santo, nós vamos ter aqui um ensino temático e não uma exposição bíblica, né? Mas se você tem curiosidade de aprender sobre o Espírito Santo, nós temos aí o livro de Atos dos Apóstolos, que também pode ser conhecido como Atos do Espírito Santo, né? Nós temos aí 1 Coríntios, capítulo 12, 13, que fala sobre os dons. Então, a gente vai aprender muito sobre o Espírito Santo. Mas como tratado, a nossa proposta é exposição bíblica, então a gente tem que focar um pouco mais nesse sistema aqui que nós estamos, entendeu? Então, vamos voltar aí, falar sobre isso, sobre o que nós já comentamos nas aulas passadas. Nós temos aí, se você tiver interesse, nós temos aí no Face, no meu Face, vocês têm aí os 3 vídeos, né, de exposição nesse texto. Então, você vai estar aí recapitulando, vendo sistematicamente sobre a palavra de Deus. Então, Efésios, vamos dar sequência. O que tem? Irmãos, o livro de Efésios é eletrizante. O livro de Efésios ele é impactante. Então, você não vê a hora de chegar às cenas dos próximos capítulos para você ver o que está acontecendo nessa carta, né? Porque Paulo deixa a gente curioso para saber como é que vai terminar essa carta, como é que vai terminar essa novela, esse filme aqui da carta aos Efésios. É eletrizante. Cada versículo nos aponta ali para uma coisa que você não vê a hora de chegar ao final para ver como que Paulo vai concluir tudo isso, né? Então nós lembramos aí que os 3 primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, são capítulos doutrinários, que vêm ensinar a cada um de nós os nossos privilégios, mas o capítulo 4, 5 e 6 são capítulos práticos, tá? Eu sou filho de Deus, beleza, o que eu faço a partir de agora? E como fazer, né? Então, é isso que é interessante desse livro, dessa carta. É eletrizante. Cada versículo, cada live aqui, ele vem e você não vê a hora de chegar ali, você vê as cenas dos próximos capítulos, como é que vai ser a conclusão, o que Paulo tem mais a nos ensinar. Então, daqui para frente, então você vê que do verso 3 ao verso 14, ele fala sobre a Trindade, o papel da Trindade no processo da salvação. Deus Pai tem uma função, Deus Filho tem outra função, Deus Espírito Santo tem outra função. E ele explica aí sistematicamente, do 3 ao 14, o que cada um faz. Nós ministramos, nós falamos sobre esse assunto, nos pormenor aí, nos vídeos que estão aí gravados no Facebook. A partir de agora, nós vamos ver que Paulo toma um outro rumo, ele vai para um outro aspecto, de uma outra forma, ele começa aqui nesse texto a orar. É uma carta que você vê Paulo orando, né? Você vê Paulo orando no capítulo 1, você vê Paulo orando no capítulo 3, você vê Paulo orando no capítulo 6. Então, essa carta, Ronaldo, ele tem ali a manifestação e você vendo Paulo orar, né, nessas cartas. É como se dissesse assim, Paulo não aguentava as revelações que o Espírito Santo lhe concedia, ele não aguentava a carga de revelação e ele falava, gente, vamos parar aqui um pouco, porque agora eu preciso orar. Eu preciso orar porque é grandioso as revelações que eu tive da parte de Deus aqui agora. Então aqui ele começa a sua oração no versículo de número 15. O 15 e o 16 é o motivo do porquê Paulo vai orar. Então Paulo aqui, esses 2 versículos, 15 e 16, nós vamos aprender por que Paulo vai começar a orar neste momento. Ele começa a doutrinar do 3 ao 14, ele para no 14, escrevendo, ele escreve, ele dobra o joelho e escreve a sua oração, que naquele momento ele está recebendo, está fazendo para Deus ali naquele momento. Ele diz, no verso 15 e 16, o motivo dessa oração. Qual é o motivo? Por isso. Por isso que, e ele vai narrar aqui agora, qual é o motivo, por que ele está dizendo, por que ele vai orar agora. Por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, esses 2 versículos aqui, ele vai nos mostrar a motivação, o propósito, por que Paulo começa nesse texto a orar. São 2 os fatores importantes aqui que motivam Paulo a orar. Primeiro, a fé
dos crentes lá de Éfeso. Lembrando que Paulo está na cadeia, preso em Roma, entre o ano 60 a 62, onde ele escreve essa carta. Ele fundou ali a igreja de Éfeso na sua segunda viagem. Na terceira viagem, ele faz dessa cidade seu quartel-general, fica 3 anos nessa cidade. E nessa cidade, durante esse período de 3 anos, ele ensina o povo, ganha almas, evangeliza, prega o evangelho e constitui uma grande igreja. E depois de 5 anos aproximadamente, onde Paulo aqui está na cadeia preso, 5 anos depois ele escreve para essa igreja e elogiando, né? Elogiando a fé dos crentes de Efésios e o amor, né? Interessante essa questão de fé e amor, porque o amor, notem bem isso, o amor, 30 anos depois, lembre esses anos, 30 anos depois, Jesus repreende a perda do amor dessa igreja. Você vai ver isso, né? Quando João, escrevendo ali o Apocalipse, e ele escreve a primeira carta, a sua primeira carta, a carta aos Efésios. Quando João escreve o Apocalipse, qual é o espaço de tempo que está em relação à carta que Paulo escreve aos Efésios? Um espaço de 30 anos. 30 anos depois, o amor que essa igreja tinha, que Paulo, nessa época, elogiou, 30 anos depois, esse povo começa a perder a essência desse amor. E vamos ver lá como que foi 30 anos depois, nós estamos aqui, vamos dar um pulinho aí no tempo, Ronaldo, vamos dar um pulinho 30 anos lá na frente, vamos ver o que acontece 30 anos depois que Paulo diz isso. E que Paulo diz no versículo 15, por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e no vosso amor para com todos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ele fala isso 30 anos depois, vamos ver o que acontece com essa carta. 30 anos depois, lá em Apocalipse, capítulo de número 2 de Apocalipse, olha o que acontece com essa igreja, 30 anos depois que Paulo escreve o texto que nós estamos estudando. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Anjo da igreja, né? Escreve ao anjo, isto é, Jesus, né? Inspirando João ali para escrever ao anjo da igreja, isto é, o pastor, o dirigente da igreja, que está onde? Que está em Éfeso. Olha lá, a carta que nós estamos estudando, isso já 30 anos depois. Passaram-se 30 anos e aí Apocalipse entra em cena. O que é para escrever ao anjo, ao dirigente da igreja de Éfeso? Isto diz aquele que tem à destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí ele vem falando no verso 2, sobre a igreja. Olha o que Jesus está falando sobre a igreja. Conheço as tuas obras. Conheço o teu trabalho. Conheço a tua paciência. E que não podes sofrer os maus. E que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos. Então, Jesus começa a elogiar essa carta, dizendo, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência, e que não pode sofrer o mal, isto é, vocês estão confrontando a maldade, vocês estão ali confrontando as heresias que estão ouvindo. E puseste às provas aquele que dizem ser apóstolo, e não são, e tu achaste mentiroso. Verso 3 de Apocalipse 2, e sofreste, era uma igreja que estava sofrendo pelo Evangelho. E tens paciência, era uma igreja perseverante. E trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha que elogio que Jesus fala da igreja 30 anos depois que Paulo escreve aos Efésios. Mas no versículo de número 4, olha o que Jesus diz. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Jesus repreende essa igreja dizendo, vocês deixaram o seu primeiro amor. E é interessante essa questão, quando você vai falar sobre a perda do primeiro amor, nós relacionamos essa perda vertical, que é uma perda do amor para com Deus, né? Mas quando nós vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 3, do 4 ao 8, que ele vem especificar, ele vem discriminar o que é o amor,
o que significa o amor, você vê que ali não está relacionando nada a Deus, e sim relacionando a nível horizontal, a nível nosso próximo. Então, esse amor que a igreja perdeu lá em Apocalipse, não é o amor vertical. Não é esse amor que, quando você vê antecedendo a carta, Jesus elogia, vocês estão trabalhando, vocês têm paciência, vocês estão sofrendo em prol do meu nome. Então, era uma igreja que não tinha perdido a fé, em partes. Mas haviam perdido o amor horizontal, o amor para com o seu semelhante. E isso houve uma repreensão da parte de Jesus, lá em Apocalipse capítulo 2. Mas voltando, isso aqui nós estamos entronizando, simplesmente para os irmãos terem a ideia do que Paulo está dizendo e por que ele começa a orar e o que motiva a oração de Paulo nesse versículo do 15 ao 23. O que motiva? Primeiro, a fé dos crentes de Éfeso e o amor para com todos os santos dessa igreja. E lá na frente você vê que eles não perderam a fé, mas o amor eles tinham perdido. Né? É aquilo que Tiago fala. A fé sem obra é uma fé morta. A fé que não ajuda, que não ama o semelhante, então é uma fé morta. Então não adianta você falar que tem fé e não tem o amor, e o amor aqui no sentido é obras, e ali é uma fé morta. Né? E é o que aconteceu na igreja 30 anos depois. Então, voltando lá para a nossa exposição bíblica, Efésios capítulo 1 e o verso 15, então Paulo tem uma motivação. Qual é essa motivação? A fé. Eu tenho ouvido, alguém lá na cadeia levou essa informação para Paulo, dizendo, Paulo, olha, os crentes lá estão fervorosos na sua fé. E eles têm ali amado, tem sido ali muito bom o amor horizontal, este amor que vem a agir em prol do seu semelhante. Então, os crentes de Éfeso, eles estão sendo verdadeiramente cristãos. A palavra cristão é um pequeno Cristo. Né? A palavra cristão é um pequeno Cristo. Eles estão sendo um pequeno Cristo lá nas suas igrejas. Né? E aí Paulo começa a orar. No verso 16, ele diz, não cesso de agradecer a Deus por vocês. Eu agradeço toda vez que eu vou orar, eu lembro de vocês, das minhas orações, pela fé que vocês têm, pelo amor que vocês têm. E aí, ele sendo motivado por essa oração, pela fé e pelo amor, o que motiva Paulo, né, a fé e o amor desse pessoal, esses cristãos de Éfeso, ele começa a pedir algumas coisas. Quais são essas coisas que Paulo vai, a partir de agora, pedir, a partir do verso 17 a pedir? Então, o versículo 15 e 16 é o que motiva Paulo a orar. Do versículo 17 em diante, ele começa a pedir algumas coisas. Quais são essas coisas que eles começam a pedir? Verso 17. Eu oro, Paulo dizendo, eu oro para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, o Deus glorioso, o Deus excelso, vos conceda ou vos dê. Dê o quê? O que Paulo está pedindo que Deus dê a essa igreja de Éfeso? O que Paulo está pedindo? Ele diz assim, que vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. É interessante que tem muitas versões brasileiras, que eles divergem um pouco essa tradução para espírito, que você está vendo aí na sua Bíblia. Se você olhar Efésios 1:17, em seu conhecimento, espírito de sabedoria, o espírito ali está com letra minúscula, significando que espírito pode ser ou um espírito humano, ou espírito, enfim, não é especificado. Mas, em algumas versões, esse Espírito está com letra maiúscula, especificando que é o Espírito Santo. Né? E aqui, dentro de um contexto do próprio texto aqui, nós vemos que está falando do Espírito Santo, e não é nada errado você interpretar esse Espírito com letra maiúscula, significando que é o Espírito Santo de Deus. Mas não é que o Espírito está sendo pedido numa porção diferente. Não. Paulo está orando da seguinte forma, que conceda o conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação, isto é, através do Espírito Santo de Deus,
nós tenhamos a iluminação. Então, você pegando conhecimento, sabedoria e revelação, então, primeiro eu preciso conhecer. Nós temos sempre falado aqui nas nossas lives sobre o saber, o considerar e o oferecer. Esses três verbos que Paulo sempre utiliza. A importância de você saber, a importância de você conhecer. E depois, é interessante essa palavra revelação no texto, né? Essa palavra revelação no verso 17 significa aquilo que Deus revelou por escrito. Então nós temos uma revelação por escrito, mas muitas das vezes eu posso ter essa revelação por escrito, até eu posso ler essa revelação por escrito, que é a palavra de Deus na Bíblia, mas não me é esclarecido, eu não tenho a mente iluminada, que é só o Espírito Santo para iluminar a nossa mente. Que se pegar um ateu e falar para o ateu ler esse texto, ele vai interpretar esse texto da forma mais correta possível, mas ele não vai conseguir acreditar no que esse texto está dizendo. Ele não vai acreditar em Deus, não vai acreditar no plano de Deus, não vai acreditar na obra de Deus. Ele pode interpretar muito melhor que nós. Um ateu, um filósofo, né? Um sociólogo, seja lá o que for, dentro do ateísmo, ele pode, um cientista, ou seja lá quem for, ele pode ler esse texto e interpretar da forma mais correta, mas se ele não for iluminado pelo Espírito Santo, ele não vai ter essa clareza, esse entendimento do que esse texto está dizendo. Então, Paulo, ele ora, já que vocês tiveram, têm essa fé espontânea, têm esse amor, dedicação aos seus irmãos, eu não canso de agradecer a Deus por vocês estarem dessa maneira. E eu vou pedir a Deus algo. Paulo intercede para essa igreja, para que Deus lhe conceda um conhecimento, né? Uma iluminação, uma sabedoria dentro da revelação que eles estão tendo, dentro do que Paulo está escrevendo, porque Paulo está tendo uma revelação aqui agora. Paulo, dentro da sua revelação, ele foi inspirado a escrever. Paulo teve a revelação para escrever a carta aos Efésios. Essa revelação, ele tem uma inspiração para escrever, e nós precisamos da iluminação do Espírito para entender o que o Evangelho quer falar conosco. Então, Paulo está pedindo que os crentes de Éfeso sejam iluminados no seu entendimento, que o Espírito Santo venha abrir, por isso que eu prefiro o Espírito Santo de sabedoria. O Espírito Santo venha abrir o coração, venha abrir a mente, venha abrir o entendimento, para que eles possam compreender. E essa oração pode ser para nós essa noite. Nós podemos orar a Deus, falando: Deus, venha abrir o nosso entendimento, venha dar espírito de sabedoria para compreendermos a sua revelação. A carta aos Efésios, que é uma revelação maravilhosa dos nossos corações, mas nos ilumina, Deus. O Teu Espírito Santo está dentro de nós, e se não for o Teu Espírito Santo para nos iluminar, nós não vamos entender nada da Sua palavra, nós não vamos ter fé para crer no poder da Tua palavra. Então foi essa oração, e essa oração ela pode ser feita hoje, essa oração ela pode ser pedida hoje a Deus, para que venha sobre as nossas vidas, de uma forma gloriosa, abrindo a nossa mente, nosso entendimento, os nossos olhos sejam abertos, para clarear a luz da revelação da palavra de Deus. E isso só através do Espírito Santo. Então essa é a primeira oração que Paulo faz. E isso é para que nós venhamos a entender Deus. Para que venhamos, no verso 17, a compreender Deus. Porque algo com relação a Deus, dentro da revelação, dentro daquilo que Deus o que nós entendemos de Deus? Que Deus é um Deus só onipotente. É um Deus que tem poder mais que os outros deuses, mais que o diabo. Então, quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus que é todo poderoso, e só mais nada. É um Deus que pode me abençoar, é uma maquininha de Coca-Cola que você põe uma ficha, aperta um botão e a Coca-Cola sai rolando ali. É um Deus que é o gênio da lâmpada de Aladim, que você esfrega aquela lâmpada e ele vai te conceder vários desejos. E nós absorvemos isso, um Deus, o gênio da lâmpada de Aladim. Um Deus que só existe para atender os meus pedidos. É um Deus que só existe para atender as minhas vontades.
Então eu só vejo o lado de Deus, o lado onipotente. Não, existe um ser que é todo poderoso, que criou os céus, que criou a terra, que criou todo o universo, criou o mundo que existe. Então é um Deus que vai fazer tudo o que eu quero. É o gênio da lâmpada. Só que Deus não é formado só de onipotência. Deus é formado de justiça. Porque nós queremos engavetar muito Deus. Nós pegamos e queremos sistematizar muito Deus, engavetar muito Deus. Ah, isso aqui é uma caixa que eu vou abrir. Essa caixa é o Deus da justiça. Aqui é outra caixa que é o Deus da misericórdia. Aqui é outra caixa que é o Deus onipotente. Aqui é outra caixa que é o Deus onisciente. E queremos engavetar Deus, encaixotar Deus. E até alguns que são até mesmo tradicionais, né? A gente fica um pouco complicado, porque a gente quer encaixotar muito Deus, quer engessar muito Deus. Não, Deus é obrigado a fazer somente aquilo que está registrado na Bíblia. Meu irmão, eu quero dizer para você que Deus é maior que a palavra. Deus é maior que a Bíblia. Eu não posso... o que está revelado na Bíblia não é a essência de Deus. Deus é muito além daquilo que a Bíblia nos revelou. A Bíblia é a palavra de Deus, com toda certeza a Bíblia é 100% a palavra de Deus, e não temos dúvidas sobre isso. Mas às vezes queremos encaixotar, queremos engessar Deus. Não, Deus está ali, tem que ser aqui, quadriculado, não podemos... né? Deus não pode agir de forma a sair dessa caixa. Nós queremos encaixotar Deus. E isso é o perigo de encaixotarmos a Deus. Nos tira a experiência que podemos ter com Deus. Que existe muitos exageros, isso é fato. Que existe muitas coisas, isso é fato. Mas nós precisamos entender algo. Deus está para nos revelar e nós não podemos encaixotar Deus. Nós precisamos entender que Deus é além daquilo que Ele se revela na sua palavra. Nem tudo que está na Bíblia é a revelação de Deus, isto é, existe muito mais do que a própria Bíblia revela. Existem muitas coisas que a Bíblia não revela, meu irmão, e que nós só vamos saber na eternidade, do lado de lá da eternidade. É somente lá. Então a Bíblia existe, que é o manual que o ser humano deve saber para agradar a Deus e ali encontrar a salvação em Cristo Jesus. É esse o manual. É isso a funcionalidade da palavra de Deus. E o cuidado que nós temos que ter para não encoxotarmos Deus e dizermos, olha, as experiências, lógico, existe uma diferença entre doutrina, que estabelecemos como doutrina, e aquilo que estabelecemos como experiência. Cada um pode ter uma experiência com Deus diferente. E não pegar a sua experiência e estabelecemos como doutrina. Doutrina é a palavra de Deus e pronto. A regra é a palavra. A regra é a palavra. Agora, isso não impede de você ter uma comunhão com Deus e você ter ali uma intimidade com Deus. Então o versículo de número 17, é esse espírito de conhecimento que Paulo está pedindo, é para que nós que venhamos a compreender Deus na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença e também na sua soberania. Deus é soberano. O que quer dizer que Deus é soberano? Deus governa o bem e o mal. Nós não conseguimos associar como que um Deus tão justo permite o mal, como que um Deus todo-poderoso pode permitir o mal existir, pode permitir injustiças acontecerem no meio da nossa sociedade. E aí é um outro apelo que eu faço. Às vezes nós olhamos essa ótica, nós olhamos dessa forma e às vezes pensamos até que Deus é um Deus injusto. Mas quando nós vamos para o livro de 2 Reis, irmãos, o livro de 2 Reis nos mostra grandes coisas que aconteceram na época ali dos reis, que qualquer semelhança aos nossos dias é mera coincidência. Então o que acontece hoje, ele já aconteceu na história, e 2 Reis nos mostra por que essas catástrofes aconteceram na história. Existe um porquê. Existe ali o porquê, mas o que acontece com os crentes do século XXI? Os crentes do século XXI são os crentes que menos lê Bíblia. Nós não gostamos de Bíblia, irmão. Nós detestamos Bíblia. Nós não entendemos Bíblia e por não entendermos a palavra, nós desistimos, nós cansamos de ler, fazemos outras coisas e quantas das vezes a palavra de Deus tem perdido por outras coisas? Tem perdido por Facebook, tem perdido por WhatsApp, tem perdido por videogame. A Bíblia tem perdido.
E, em consequência a isso, nós estamos tendo os cristãos do século XXI totalmente alienados da palavra de Deus. Porque colocamos outras coisas no lugar da palavra, no lugar do conhecimento, no lugar do entendimento. E ali nós entendemos as coisas de forma diferente. Então a oração de Paulo é: Deus, através do teu Espírito Santo, abra a mente do teu povo, da tua igreja, venha abrir a mente, venha abrir o entendimento, venha tirar as escamas que impedem os crentes de enxergar a realidade. Essa é a oração. Que essa oração do verso 17 serve para os nossos dias hoje, agora, já. Nesse momento, orando dessa forma, desta maneira, porque é o que acontece nas nossas vidas. Necessitamos de uma iluminação do Espírito Santo. Nossa mente está travada, nossa mente está fechada para aquilo que é de Deus. E precisamos orar: Deus, tenha misericórdia, nos dê entendimento da tua palavra, nos clareie, nos ilumine para compreendermos o Evangelho. Porque quando nós compreendemos o Evangelho, irmão, o tempo e o espaço é uma relatividade. Nós vivemos porque vivemos. Nós vivemos porque temos que viver, porque a nossa maior motivação está além, é depois da eternidade, é lá na eternidade, é depois de tempo e espaço. É aquilo que Deus preparou antes da fundação do mundo. Aí, quando eu tenho a minha mente iluminada pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, a coisa muda. Eu vou ver as dificuldades, as lutas, as tribulações de outra forma. Eu vou ver as tribulações como algo que vem para mim amadurecer. Porque a tribulação nada mais, nada menos serve para nos amadurecer, para nos tornar mais a imagem de Jesus Cristo. É o que Tiago 1,4 diz. Tiago 1,4 diz: as tuas provas servem para o teu amadurecimento. Estou parafraseando esse texto. É isso. Então, aqui no verso 17, Paulo ora e pede que nós venhamos a entender a Deus. Deus onipotente, Deus onipresente, Deus onisciente, Deus santo, Deus soberano, Deus que ama, um Deus imutável, um Deus eterno, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Entenda todos esses atributos de Deus. E não só o Deus onipotente que pode só me curar, que pode me dar uma casa, que pode me dar um carro, que pode me dar uma saúde, não. Deus não quer ser adorado por aquilo que Ele faz, Ele quer ser adorado por aquilo que Ele é. Deus não quer ser adorado por aquilo que Ele faz. Deus quer ser adorado por aquilo que Ele é. Ele é uma pessoa, Ele é um ser que ama, que pensa, que age. E Ele quer ser adorado por essa atribuição. Essa é a oração. Esse é o pedido de Paulo para os crentes. Que eles conheçam mais a Deus. Que nós venhamos a conhecer mais a Deus nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, seja pelo Face, seja pelo Insta. Que nós venhamos a conhecer mais a Deus a cada dia, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E o verso 18. Tendo iluminado os vossos olhos, isto é, tirado a escama dos seus olhos, os olhos do vosso entendimento. Aí, quando isso sai, você é iluminado, você estava numa treva, num caminho de treva, mas de repente você foi iluminado. É esse o sentido desse texto. Você está num caminho escuro, sem enxergar nada, uma noite nublada, que não tem estrela, não tem lua, nada para clarear ali o teu caminho, e de repente você foi iluminado os vossos olhos, você começou a enxergar tudo. Então, Paulo está dizendo aqui: seja iluminado os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que essa luz nessa escuridão, nesse caminho que eu estou seguindo, andando, está tudo preto, está tudo escuro. Mas de repente vem uma luz, de repente vem um clarão, iluminou tudo, eu consigo enxergar tudo, as árvores, eu consigo enxergar a estrada, as pedras, os buracos. Para que essa iluminação? O texto responde: para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação ou do vosso chamado. Você tem um chamado.
E esse chamado é um chamado, como nós já vimos no texto anterior, para você pertencer à família de Deus, para você ser um filho de Deus, para você ser um pequeno representante de Deus, ou, como nós já falamos, um cristão. O que é um cristão? Um pequeno Cristo onde você está. Um pequeno Cristo dentro da sua casa. Um pequeno Cristo na sua vizinhança. Um pequeno Cristo no seu trabalho. Um pequeno Cristo na sociedade onde você está. Você é um pequeno Cristo. É isso. Que é a esperança da sua vocação. É o seu chamado. Qual é o seu chamado, meu irmão, nessa noite, minha irmã? É ser um pequeno Cristo. Entenda isso. A palavra cristão significa pequeno Cristo. O seu chamado é para ser um pequeno Cristo. Porque do tamanho de Cristo não dá para nós sermos. Por isso a palavra cristão, ele vem associar a ser um pequeno Cristo, aonde você está. Um representante de Cristo aonde você está. Tendo iluminado os vossos olhos, no vosso entendimento, para que você saiba. É para você saber qual seja a esperança da sua vocação. E essa questão de esperança, ela leva para o futuro. O chamado leva para o passado. A esperança e a riqueza da glória e herança é para o futuro. Está lá na frente. O chamado, a vocação é lá atrás. A vocação tem a ver com o passado. O evangelho na sua vida, em relação a você e o passado. Você foi chamado lá atrás. Então essa é a sua vocação lá atrás. E com relação à esperança, a herança, é algo lá na frente, é o futuro. Então o que Paulo está querendo dizer? Só recapitulando aqui. Versículo 15 e 16 é a motivação do porquê que ele vai orar. Por que ele ora? Por causa da fé e do amor daqueles crentes que estavam fazendo a diferença, estavam sendo pequeno Cristo. Tinham fé e tinham amor para com o próximo. 15 e 16. No 17, Paulo começa a orar para quê? Para que conheçamos a Deus. Quem é Deus? O que Ele é. Não o que Ele faz. O que Ele é. E no verso 18 é sobre o plano de Deus. Para conhecermos o plano de Deus, o que Deus tem feito nas nossas vidas. E não o que Ele é. O que Ele é no verso 17. O que Ele faz e fez é no verso 18. O plano de Deus. Qual é o plano de Deus para mim e para a tua vida, meu irmão? Qual é esse plano? Sermos filhos, pequeno Cristo. Para aí, dar sequência, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Você tem uma esperança lá na frente. Não é esperança tempo e espaço. Não é esperança do lado de cá da eternidade, é esperança do lado de lá da eternidade. E quais as riquezas da glória? Olha só, se glória é riqueza, riqueza é glória. É uma redundância que Paulo faz aqui. A riqueza já é uma glória e a glória já é uma riqueza, mas ele faz essa redundância para que gravemos no coração. Olha, o que está esperando para você lá, meu filho, do lado de lá da eternidade é muita coisa. Então olha para tempo e espaço de uma forma temporária, de uma forma temporal, aqui vai passar. Você está sofrendo, você está tendo angústia, sofrimento, seja lá o que for, mas a coisa do lado de lá é diferente. Um dos fatores que nós vamos ter lá na eternidade é um corpo transformado. E como diz 1 João capítulo 3, semelhantes a Ele nós seremos. Mas não é simplesmente você ter um corpo glorificado. O que vale mais a pena é você ter o caráter de Cristo. Lá na eternidade, eu e você teremos o caráter de Cristo. Eu já falei aqui, você estar na eternidade não é você pisar nas ruas de ouro e cristal, você ver os portões e isso e aquilo, não. É você entrar na eternidade, olhar para você e você vai dizer, a partir de agora, nunca mais eu vou pecar. Nunca mais eu vou pecar. A impecabilidade é a maior glória que nós podemos usufruir. Não é pisar nas ruas de ouro e cristal. É você estar lá, porque Jesus venceu o pecado por mim e por você.
A partir do verso 19, então, com relação ao chamado, é relacionado àquilo que é passado, a herança, né, e a esperança relacionada ao futuro. Chamado, vocação, passado. Chamado, vocação, passado. Herança e esperança, futuro. Mas para aquilo que eu fui chamado, para aquilo que eu fui designado, a minha herança, existe um percurso, existe um caminho. E nesse caminho entra o versículo 19. Nesse caminho do meu chamado, a minha esperança e a minha herança, porque não é uma coisa rápida, instantânea. Não, existe um espaço, existe um tempo entre o meu chamado, entre a herança que eu vou receber, existe um intervalo. Para esse intervalo existe o versículo 19. Que Paulo também ora, que Paulo também intercede, que Paulo também pede. E o que ele pede? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Através do Espírito Santo, para Paulo? O que Deus está falando aqui para nós também nesta noite? O que eu preciso entender aqui? Então Paulo ora, e ele foca muito isso. A minha vocação, o meu chamado, que é lá no passado. A minha herança e a minha esperança lá no futuro. Mas entre o passado e o futuro, esse intervalo que é o que vivemos no presente. O que fazer no presente? Como lidar com as situações do presente? De que maneira interpretar o presente? De que maneira agir no presente? Verso 19. O sobreexcelente grandeza do seu poder. Paulo aqui, ele vai orar para que conheçamos o poder de Deus. Primeiro a oração, a motivação, 15 e 16, a motivação, a fé dos crentes de Efésios, o amor dos crentes, 15 e 16. Verso 17, ele pede que conheçamos a Deus por aquilo que Ele é. Quem é Deus? Verso 18, o plano de Deus, o planejamento de Deus, plano de Deus. Então eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que conhecer o plano de Deus, e a partir do 19, você tem que conhecer o poder de Deus. Agora, o que é esse poder que eu preciso entender? E ele vem explicar aqui sobre essa questão do poder. Existe no homem, na minha vida e na tua vida, dois tipos de poder que nos governam, que nós não temos controle sobre a morte. A morte exerce o poder sobre nós. Nós jamais exerceremos o poder sobre a morte. Esse é o primeiro fator. O poder que a morte tem nos seres humanos. Nenhum ser humano conseguiu vencer o poder da morte. Nenhum. Nenhum ser humano, nascido de homem e mulher, conseguiu vencer a morte. Ninguém. O poder que a morte tem, ela domina, ela escraviza. Esse é o poder. E o segundo poder, o poder do pecado. Nós somos caídos. E por causa da nossa queda, lá em Adão, essa queda originou esses dois poderes, que é o poder da morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e Deus disse a Adão: o dia que dela comer, Adão, você vai morrer. Então, por causa do homem ter caído, a morte exerce o poder sobre o homem. E por causa do homem ter caído, o pecado exerce o poder sobre o homem. Antes de dar sequência ao verso 19 em diante, eu preciso entender isso. Quais são esses dois poderes que me dominam? A morte e o pecado. Ou em ordem, o pecado e a morte.
Esses são poderes que nós não controlamos. São poderes mais fortes do que nós. Ou alguém sabe, alguém que controlou a morte. Nem em filme de ficção isso acontece. Porque o homem tem consciência. Se tem uma coisa que ele nunca, jamais vai dominar ou governar, é a morte. Sempre a morte vai exercer o poder sobre ele. E sempre o pecado vai exercer o poder sobre ele. Romanos 7, a partir do verso 15, é claro em dizer isso para nós. É claro em dizer isso. Por isso, Paulo, ele ora no verso 19, para que os crentes de Éfeso entendam o poder de Deus. O poder de Deus. E qual é esse poder? Vamos ver aqui, logo a gente vai estar terminando aí, a gente vai dar sequência na próxima segunda, eu creio que não vai dar para terminar hoje, mas vamos ver o que ele fala desse poder. E qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós? O que cremos, nós, os que cremos, não é para todos esse poder. Esse poder é para quem crê. Esse poder é para quem foi escolhido, para quem entendeu a salvação em Cristo Jesus, para quem entendeu quem Ele é e quem Cristo é e o que Cristo fez na cruz do Calvário, em todo esse processo de salvação. Para os que crêem segundo a operação da força do seu poder. E vamos ver o que aconteceu aqui com a força desse poder. O que é esse poder? Esse poder, verso 20... que manifestou em Cristo, fazendo o quê? Fazendo o quê em Cristo? Este poder de Deus, que Paulo ora para que eu e você entendamos. Ressuscitando dentre os mortos. Lembra que eu falei que o poder hoje na humanidade que determina, que escraviza, que faz tudo, é o poder da morte? A morte domina sobre a humanidade. A morte faz sobre a humanidade. E todos nós vamos morrer. Esse é o poder que ela tem, a morte. Mas aqui no verso 19, Paulo ora para que entendamos esse poder. E que poder é esse que Deus tem? Este poder se manifestou em Cristo. Fazendo o que este poder? Ressuscitando dentre os mortos. Paulo está dizendo assim, de forma, meu irmão, minha irmã, crente de Éfeso. O poder que determina a humanidade, que é a morte, Jesus venceu. Deus deu este poder manifestando em Cristo, ressuscitando, dizendo para mim e para você, a morte não tem mais poder. A morte não exerce mais o poder na tua vida. Deus venceu o poder da morte em Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Porque o maior temor da humanidade é a morte. Então Paulo ora e pede Deus pela iluminação do teu Espírito Santo. Faça com que esses crentes entendam o que é esse poder. Porque poder para nós crentes do século XXI, e principalmente crente da igreja brasileira, é muitas coisas que vemos aí. Não é assim que temos que... Olha, você, principalmente no nosso meio pentecostal, o que é poder de Deus no meio pentecostal? Eu falo como pentecostal que eu sou, pelo amor de Jesus Cristo. Mas é muito exagero. É muito exagero. Nunca houve isso na história da igreja, o que acontece hoje em dia. Nunca houve. Mas o poder de Deus na minha e na tua vida, seja pentecostal, seja tradicional, seja quem for, o poder de Deus foi manifestado em Jesus Cristo quando Deus usou do seu poder, ressuscitando ele dentre os mortos. Ressuscitando ele dentre os mortos. E fazendo o quê? Pondo a direita nos céus, dando poder, porque a destra significa autoridade, significa poder, significa, olha, tudo é teu, meu filho. Isso é poder.
Então, quando você for buscar poder de Deus, entenda que você já recebeu o poder de Deus. Deus já deu. Você precisa, como Paulo falou, eles entendam. Deus abra a mente deles para que eles consigam entender que ele já tem este poder. A morte não tem mais poder sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Quem tem poder sobre a tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia está dizendo, sou eu que estou falando. Está aqui, Efésios 1:20. E pondo à sua direita nos céus. Verso 21. Acima de todo principado e todo poder, e potestade, e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. A igreja de Éfeso era uma igreja dominada por superstições, por demônios, por entidades. Qualquer semelhança ao nosso dia, o crente que tem medo do demônio, irmão. Nós não temos nada a ver em demônio, o demônio não tem nada em nós não temos nada em demônio, irmão. Deixa ele para lá, ele existe, está agindo, tá fazendo, mas é ele, deixa lá. É um tal de tudo ser demônio, pelo amor de Jesus Cristo. Aqui Deus está falando para nós, para uma igreja que era emacumbada, para uma igreja que cria nos poderes do mal, nos poderes demoníacos, nos poderes satânicos. Era uma igreja mística, um povo místico. Aí ele vem falar, Paulo, orando a Deus, dizendo, Deus, abre o entendimento deste povo, que eles entendam que o teu poder, Deus, é sobre todas as hostes espirituais das maldades, nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor é excelso poder, o Senhor é o único poder, o Senhor é o único que age. Abre a mente desse povo para entender isso. Para parar de ter medo de demônio, para parar de ter medo de capeta, de potestade. Acima, este poder, olha aí, 1:21. Acima de todos os principados. É acima. O teu Jesus, o poder de Deus, é acima de todos os principados. E poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Não há só nesse século, mas também no vindouro. Para que a igreja não temesse. Para que passasse numa encruzilhada, na macumba, e não precisasse ter medo. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Não. Ele entende que maior é o que está com ele, o Espírito Santo dentro dele, do que qualquer entidade do mal neste mundo. Você não tem nada a ver com o outro. Nada em você tem Satanás, e Satanás não tem nada em você. Quem tem em você é Cristo. E você em Cristo, Cristo em você. Ponto. É isso. Verso 22. Esse poder sujeitou todas as coisas. Tudo. Tempo e espaço, universo. Tudo. Tudo que os seus olhos enxergam. Tudo que os seus olhos enxergam. Tempo e espaço, material e imaterial. Natural e espiritual. Tudo. Tudo. Todas as coisas sujeitou, está subordinado, está governado, está mandado por Jesus Cristo, Filho de Deus. E sobre todas essas coisas, o constituiu como cabeça da igreja, Cristo. E eu quero finalizar ainda. Me aguenta mais um pouco. Verso 23. Continua. O cabeça da igreja. E ele diz, a igreja, verso 23, a igreja é o seu corpo. A plenitude, é interessante esse pleroma no grego, pleroma, essa plenitude está dizendo assim, que Cristo está incompleto sem mim, sem você. Você faz parte desse plano todo de Deus,
E a completude em Cristo Jesus é você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Jesus sem você está incompleto. É como você chegar na sua casa, diz John Stott. É como você chegar na sua casa e o seu filho não chegou ainda, está faltando alguma